Que bom, glória a Deus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 9. Eu quero compartilhar com vocês nesse momento aqui, que diz o seguinte, todos acharam? Diz assim: portanto ainda resta ainda um pouco, um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou na sua obra, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patente aos olhos daquele com quem temos que tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Diga amém. Glória a Deus. Vocês creram naquilo que vocês oraram por mim, para Deus falar? Então eu creio e não vou orar novamente. Tá bom assim? Eu já vi gente pedindo oração para reforçar a oração do outro irmão. Fiquei pensando, meu Deus. Irmãos, eu quero compartilhar a introdução desse livro aqui, falando de uma família cristã, uma família que nasceu para um projeto de Deus, que é a família da fé, onde Cristo, ele é o cabeça e nós somos um corpo. Nós não somos uma igreja separada. A pessoa que começou a inventar essa ideologia de que você é uma igreja separada, isso é mentira. Se você me mostrar um texto que tenha fundamento que você é uma igreja separada, aí você me convence, e aí tudo que conheço de Bíblia eu vou deixar diante dos seus pés. Nós somos membros e Cristo, ele é aleluia, ele é o cabeça, e nós somos um corpo, e um corpo com vários membros. Então isso é um corpo, não existe um dedinho andando. E essa família que vai se ajuntando, se agregando, enxertando neste grande corpo que vai tomando forma, é uma família chamada família da fé. Os filhos de Deus. E nós sabemos que estamos dentro de um campo de batalha, e esse campo de batalha, ele não só é um campo de batalha físico, mas acima de tudo, ele é um campo de batalha espiritual. Quando foi escrito essa carta aqui, que alguns ficam pensando quem foi que escreveu, se foi o apóstolo Paulo, se foi Apolo, não, irmãos, para mim não é importante o escritor, mas o inspirador da carta, que foi o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele inspirou essa mensagem para trazer dentro deste livro, que tem 13 capítulos e 303 versículos, trazendo dentro dele várias mensagens, inclusive 270 versículos fala de história
do Antigo Testamento, toda a história, o lado histórico. 27 profecias do Antigo Testamento estão dentro dessa carta aqui. 27 versículos que falam de profecia, e 9 profecias que já foram cumpridas, e 29 que não foram cumpridas, está tudo aqui. É das cartas que mais fala de fé, estimulando a fé dos irmãos, provavelmente em uma época onde Nero foi o grande inimigo da igreja, o grande inimigo dessa família da fé, e ele, possuído de tudo que é de demônio, destruiu, mutilou e matou muitos irmãos, e matou de maneira cruel. O império dele matou pessoas, e aquilo afrontava a fé. E muitos nessa época provavelmente entraram numa crise de desistência dessa fé. Por quê? Porque era mais fácil fugir e escapar pela sua própria vida se dissesse que não fazia parte dessa família. Eu conheci a história de uma família lá no Nordeste, Alencar, Saraiva e Sampaio. Aqui tem uma Saraiva, mas é convertida já. Mas, irmãos, essas famílias foram famílias que se mataram durante muitos anos. Alencar, Saraiva e Sampaio, homens importantes naquela região do Nordeste, tentaram interferir para acalmar os ânimos. Ninguém sabia mais por que estavam matando pessoas. Eles se matando entre eles. Era uma questão antiga, que um criou recho com o outro, e aquilo foi virando uma bola de neve de morro abaixo, e o povo se matando. Um dos que representava, muito conhecido lá no Nordeste, Luiz Gonzaga, foi chamado para interferir, tentar conversar com os patriarcas da família, para eles pararem com aquilo ali. Mas não teve sucesso. Teve outras pessoas importantes também que tentaram e não conseguiram. E tinha gente que já nem sabia qual que era a causa da briga. Mas você faz parte dos Alencar? Até faz, então você é meu inimigo. Então César, Nero e outros imperadores romanos, tinha a igreja cristã como inimigo. Por quê? Porque esse povo adorava e adora a Deus. Então a ideia era destruir essa família, e até hoje essa família cristã, essa família da fé, ela é perseguida. Há uma guerra no mundo espiritual, e o que nós precisamos ter, acima de tudo, é a nossa fé convicta em Jesus Cristo. Amém? Por quê? Porque há um repouso. O nosso repouso aqui, ele é muito curto, ele é muito vago, ele é muito pequeno. Aqui é muita batalha, e se viesse vitória tanto quanto vem batalha, ao nosso ponto de vista humano, a nossa qualidade de vida era outra. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Mas na dinâmica humana não parece isso. Por quê? Porque a maioria das vezes nós contamos um testemunho, e se for parar aqui, a gente for conversar particular das lutas, você vai ver que tem centenas de lutas. E de vitória para contar, às vezes é bem poucas. As liberdades para contar testemunho quase sempre não acontece. Quer dizer, a liberdade tem, mas parece que a gente não tem testemunho. Tem que acontecer uma coisa muito fenomenal para vir dar um testemunho aqui. Parece que os órgãos funcionando bem ainda não é o suficiente para dizer: meu Deus, muito obrigado. Você está aqui, nesse momento, ouvindo, com os dois ouvidos abertos, ouvindo. Irmãos, é um privilégio. E quase sempre a gente nem agradece pelo sistema auditivo estar funcionando. E você não está com dor de ouvido. E você, acredite, eu nunca senti dor de ouvido, mas diz que dor de ouvido é pior do que o dor de dente. E nossos tímpanos estão muito bem. E alguns que estão com alguma dificuldade de saúde aqui, mas o Senhor está sustentando.
outros se mantendo na fé, outros achando que está passando luta, mas irmãos, muitas lutas que vieram nessa época aqui, essa carta para trazer inspiração, ela está dizendo em primeiro lugar, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, essa família de Deus, mas para isso acontecer, vocês devem permanecer nessa fé até o final. Por quê? Porque durante esse período vai vir circunstâncias. Nós cantamos aqui, não importa as circunstâncias, te louvarei. Porque a gente está dentro de uma área aqui muito boa agora. Agora, quando aperta mais, até onde a gente consegue manter essa firmeza? Se conseguir manter, eu vou te dizer uma coisa, é sinal de que você está plantado à beira do ribeiro, aleluia, como diz o Salmo capítulo 1, sendo oxigenado pela água que vem do trono da graça de Deus nas raízes da sua fé. Permaneça. Então, nessa época, a mensagem era trazer uma espécie de fé, o pessoal não desistir, não desanimar, mediante as circunstâncias que estavam vivendo. E eram circunstâncias de perseguição e morte. E nós não temos passado isso no Brasil, talvez há muitos e muitos anos. E a gente não tem ideia do que é isso. Nós vemos algumas coisas de longe, mas é só de longe. Mas não chegou aqui ainda. Eu ali sentado pensando no pessoal lá na Ucrânia. Eu fiquei imaginando esses dias bastante frio aqui, e lá que é uma região fria, que eles precisam de gás, precisam de luz elétrica, eles precisam de ter uma água para beber, todo mundo precisa de água, senão morre. E no meio daqueles bombardeios, naquela cidade que ficou em ruínas, qual que é a sensação? Você pode se transportar para dentro de uma situação dessa por alguns minutos? Pais vendo o que é que vai fazer pelos filhos, sem o frio tomando conta, não tendo uma água saudável para beber, não tendo como se aquecer. Quantos corpos de pessoas estirado pelo meio da rua. E quando passa o barulho de um avião, você não sabe se é verdadeiramente um avião que está passando aleatoriamente, ou senão daqui a pouco vai cair uma bomba e sua vida pode ser que seja o último momento. Vivendo em escombros, resto de casa. Irmãos, nós não temos ideia a não ser vendo pela televisão. Só isso. E nessa hora, o que se passa na cabeça de pessoas como essa a respeito de fé? Porque eu vejo alguns noticiários e quando a gente lê alguma coisa lá no YouTube, há um monte de questionamento de pessoas. Onde está Deus? Deus sempre esteve onde Ele está. E Ele está aqui e em qualquer lugar que você buscar, e achará Ele se você buscar de todo o coração. E buscar enquanto se pode achar. Isaías, capítulo 55, versículo 6, o Senhor diz, buscai, Isaías dizendo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o, enquanto está perto, porque pode ser que a gente se distancie tanto dele, que quando queira buscar, já não consegue mais ter força nenhuma. E muitos já têm passado por essa situação. A mensagem é para trazer inspiração, e nessa inspiração, no versículo de número 12, ele falou, apliquem vocês a palavra de Deus, que é viva. Se tem algo que nós devemos confiar, é na palavra de Deus. Tudo que foi de promessa que já se cumpriu, e as promessas que não se cumpriram ainda, e a promessa que há de se cumprir conosco, lá no paraíso, mas algumas delas ainda é aqui na terra. Então, todas essas promessas nos dão certeza de
o Deus vivo que habita em nosso meio e que nos ouve. Foi falado aqui, quando vocês sentirem de parar e orar por alguém, façam isso, porque vocês não são somente ser humano de carne e osso, vocês são seres espirituais. E naquele momento existe uma inspiração divina em você para falar. Você está sendo impulsionado para falar, para fazer, para orar, para direcionar uma palavra para alguém, que a palavra de Deus ela é poderosa para libertar, salvar, restaurar, curar, mudar o curso da vida de uma pessoa. Se der ouvido, mudará o curso dessa pessoa para bem. Se não der ouvido, vai ser uma catástrofe, mas você fez sua parte. Eu lembrando também ali de uma irmã que, enquanto ela estava lá na pia lavando os seus pratos e tal, e de repente já era a noite, tinha acabado uma janta, o filho dela tinha saído, foi para um shopping lá com um colega, e ela em casa ali, porque pia, as mulheres sabem muito bem que não falta coisa para lavar. Meu Deus do céu. Em casa eu vejo isso. Eu acho que deve ter em outras casas também. Sempre tem coisa para lavar. E aí ela está lá cuidando de lavar a louça e de repente ela é tomada por uma força sobrenatural, uma direção sobrenatural dizendo: para e ora pelo teu filho agora. Irmão, agora não é já, daqui a pouco, é agora. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você precisa conhecer a voz que fala contigo. E ela dobrou o joelho ali e começou a clamar a Deus pela vida do filho. Senhor, eu não sei o que está acontecendo com a vida do meu filho. Eu ouvi esse testemunho e vi o relato e só não estava presente lá no meio da situação, porque foi algumas horas depois. E aí, sabe o que acontece? Enquanto ela estava orando ali, o filho estava com um colega que tinha mexido com uma mulher de um policial, e o policial estava extremamente indignado, já fazia dias que estava procurando ele, e naquele dia eles estão saindo do shopping e dão de cara com esse policial. E o que é que aconteceu? Pense na tragédia. Ele não quis saber quem que estava do lado. Ele só sacou da arma e atirou no primeiro tiro. Esse rapaz que a mãe estava orando, ele pulou por cima do lado de um muro e caiu do outro lado e ficou por lá. E o outro rapaz, ele foi baleado até morrer. Aí eu pergunto para você, se essa mãe não tivesse dado ouvido àquela voz e não tivesse orado, será que esse rapaz estava vivo hoje? Diga comigo, não. Não teria essa chance. Mas Deus zeloso, misericordioso, que se compadece, ouve, avisa. A palavra de Deus está o tempo todo nos instruindo e vai nos cutucando, e a gente muitas vezes deixa para fazer alguma coisa depois. Irmãos, a hora é a hora, exatamente o momento em que você sentir arder no teu coração. Então não tenha o teu coração endurecido, tua mente endurecida ou distraída, para não ouvir a voz de Deus. Ouça a voz de Deus agora, já, nesse instante, e pratique ela. Essa espada que está falando aqui, essa espada da palavra, por 26 vezes a gente vai encontrar no Novo Testamento a palavra espada, e 99,9% dela são palavras que é uma metáfora, como por exemplo a espada da palavra, que fala sobre a armadura e aquela espada e o escudo da fé. Tem que ter uma espada aqui, que é a palavra, que é poderosa para cortar. Em nome de Jesus está repreendido, você já cortou. E o escudo da fé, que tem que se manter com ele. Para quê? Para apagar os dardos inflamados do maligno, que a intenção dele olhe para mim aqui, é nos murchar. Dardos inflamados.
dardos inflamados que muitas vezes tentam acertar aqui na mente, por isso que tem que ter um capacete aqui, ó, espiritual, que quer nos acertar aqui. Muitas vezes pelo que vemos, e muitas vezes pelo que ouvimos, uma palavra pode ser uma tragédia. Ontem, assistindo um filme, eu acho que o título era Nascendo uma Nova Estrela, um negócio assim. E tinha lá um enredo de um camarada que cantava e tocava e tal, e um dia encontrou uma moça, e essa moça, ela cantava também e tal, e os dois se encontraram, e terminou, ele que era mais conhecido, começou a investir na carreira dela, mas ele bebia, ele era alcoólatra, ele bebia demais, ele tinha lá um histórico, e ele bebia demais e tal, e no enredo daquela história, aquela moça cresceu muito porque ele investiu nela, mas ele bebia demais. E terminaram se casando, mas ele continuou bebendo demais. Terminou passando um fiasco um dia, onde ela cresceu e ela terminou se tornando uma estrela, ganhando um Oscar, e ele estava tão bêbado naquele dia, que quando ela foi lá para receber o Oscar, ele foi até lá e ele fez xixi na roupa diante daquela plateia enorme. Que fiasco terrível, bêbado, falando coisa com coisa, desmaiou. E o empresário dessa moça começou agora a tirar ele de perto dela. E o resultado de tudo isso, esse rapaz foi internado e ele passou muito tempo internado, se recuperando, vem para casa feliz, e ela querendo que ele participasse do show dela, e ele estava assim, um pouco mais alegre, disposto a isso. E um dia ela saiu para lá, um determinado show, e ela disse que não ia mais fazer aquela turnê sem ele, e o empresário dela foi na casa do marido, só estava ele, e chegou para ele e disse: olha, deixa eu te dizer uma coisa, não sou teu amigo, eu não gosto de você, não sou teu amigo, você perto dessa sua mulher aí, você é uma desgraça, se acaba com o brilho dela. Ela sente vergonha de você, só que você não sabe, ela não fala para você, porque ela te ama, mas sente vergonha de você. Você é um fiasco. Irmãos, o poder da palavra. O camarada foi e deixou a mensagem dele. Mais tarde essa mulher volta, toda feliz e tal. E tinham marcado para se encontrarem lá num determinado lugar, e ele não vai, e ele não vai, ele não vai, ele até se arrumou para ir. Entrou no carro, mas depois ele pegou lá um tubete assim de medicamento, enfiou de goela abaixo, e quando ela voltou para casa, ele estava morto. E qual foi a causa? A causa foi tudo aquilo, como um dardo inflamado que foi enfiado dentro da cabeça dele. Você é inútil, você não serve para nada, você é um fiasco, você é uma desgraça. E essa palavra tem um poder tão terrível, que se você não tiver revestido de Deus, você naufraga e se mata. Você abafa o Espírito Santo de Deus, onde você já recebeu o Espírito Santo da promessa, e a ordem é não abafar o Espírito Santo. A ordem é você não extinguir o Espírito Santo, e por causa de alguma coisa, vai afundando, vai apagando a chama da graça que um dia você já teve. Pense nisso. Pessoas que glorificavam tanto a Deus, algumas pessoas que choravam, outros que falavam em línguas. O que é que aconteceu? Deus mudou. Tinha tanto empenho em fazer coisas para Deus. O que é que mudou? Deus mudou? Não. Quem mudou? A igreja mudou? Não. Eu mudei. Tu mudaste. Nós mudamos, mas Deus, Ele não muda na sua essência. Reveja seus conceitos. Reveja dentro de você o que é que está faltando. Busque de quem tem para dar.
Que essa palavra seja uma espada que venha discernir os pensamentos do teu coração, o que está aí dentro do teu coração, e corte o que é mal e faça crescer o que é bom. Sabe aquela espada que vai na divisão da alma e do espírito, que só Deus tem uma visão exata onde que precisa? Quando você diz assim, só Deus sabe o que é que se passa no meu coração. Então fique alerta que Deus sabe mesmo. Sabe? Só Deus pode me julgar, então cuidado, porque é exatamente Ele que vai me julgar e vai te julgar. Então tenha muito zelo por essa palavra. Senhor, julga a minha causa. Olha aqui uns pensamentos que não é bom. Olha uma frieza que está aqui dentro da minha alma. Olha, Senhor, algumas coisas que não quero que seja assim. Tenha uma batalha diante de Deus pela sua própria vida. E nós continuamos aqui vendo um parâmetro de qualidade, de mudança, que nós podemos ter uma experiência sobrenatural sobre um grande sumo sacerdote. Antigamente, na época da lei, até Jesus, na morte dele, rasgou-se o véu do santuário, do templo, porque alguém cometia um pecado, aí ia lá, falava com o sacerdote e contava para ele, aí o sacerdote falava com o sumo sacerdote ia lá para falar com Deus, lá no lugar santo dos santos, aí voltava e dizia, você vai fazer um sacrifício tal para sua vida, para expiar esse pecado, para tirar esse pecado. E aí tinha que fazer aquele sacrifício, geralmente era sangue de algum animal, um sacrifício com animal. Geralmente era assim, era a cultura da época, é assim a Bíblia. Aí o que acontece? Passando o tempo, esses mesmos sacerdotes, ou sumos sacerdotes, como eram pecadores, tinham que fazer sacrifício por ele. Parece que aquilo era uma coisa que não acabava nunca. Tinha que estar sempre fazendo sacrifício, por quê? Porque nós continuamos ainda sendo pecadores. Aí veio um grande sumo sacerdote, tão puro que ele não podia oferecer sacrifício por ele. Pelo contrário, ele sacrificou a vida dele pelos nossos pecados. Você não precisa ficar oferecendo cordeiro, oferecendo bicho, oferecendo... Não, ele foi lá e disse, olha, todas as vezes que você entrar debaixo desse sangue aqui, o meu sangue te purifica de todo pecado. De todo pecado. Não é de alguns pecados, de todo pecado. Então, já que você entrou debaixo dessa graça, não saia dela, porque tem gente saindo dessa graça. Tem gente que sai dessa graça, desse favor imerecido de Deus. Então não saia, fique lá dentro. E aí o que acontece? Nós temos um grande, não é um sacerdote, é um grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, que é celestial, que é santo, que nós cremos nele, e que precisamos ter uma experiência maior com ele a cada dia, e só depende de nós. Ele disse assim, olha, quem é esse grande sumo sacerdote? Jesus, Filho de Deus, penetrou os céus, retenhamos firme a nossa confissão. Qual confissão? Vou falar uma delas. Dá para pôr num telão aqui, se você puder? Se não, enquanto ele vai fazendo ali, procure na sua Bíblia, Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 10. É o primeiro evangelho. Para você marcar na tua Bíblia, Mateus, capítulo 10. Essa confissão aqui você precisa fazer. E essa confissão você fazendo, glória a Deus, ela tem uma sustentabilidade fora do comum. E rejeitando tem uma condenação fora do comum. Mateus, capítulo 10, versículo 32. Portanto, o Senhor Jesus dizendo, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, diante de meu Pai que está nos céus. Qualquer que me confessar como Senhor.
Uma das coisas que pregadores já falaram que Tomé era aquele cara incrédulo. Todo mundo cai de pau em cima dele, porque ele um dia falou assim: olha, eu só creio se eu ver e se eu pôr o dedo na ferida lá, porque eu vi ele morrer e tal, e eu só creio se eu ver. Mas quando o Senhor se apresentou a ele, e ele disse: olha, eu estou aqui, Tomé, vem aqui e toca em mim. E ele não disse com um jeito esbravejando. Ele disse: vem cá, Tomé, vem cá. Olha, estou aqui. Se você quiser, você pode tocar aqui nos furos que me fizeram. Seja crente, Tomé. Acredite. Bem-aventurados que não viram e creram. Quem são esses bem-aventurados que não viram e creram? Eu estou olhando para eles, está bem aqui. Ó. Não viram Jesus, mas creram nele. Vocês não tocaram nele, mas vocês creram nele. Confessam ele como Senhor. Naquele momento, Tomé disse assim: meu Senhor. Senhor de quem? Dele. Meu, nosso. Meu Senhor e meu Deus. Olha que confissão profunda. Irmãos, não é falar meu Deus na hora dos, dos desesperos, dos sustos. Caiu a vassoura, meu Deus. Mas foi só uma vassoura, gente. Quebrou um prato. Sangue de Jesus tem poder. É um prato, gente. É só um prato. Sangue de Jesus é para purificar de todo pecado. Prato é prato, quebra. A gente morre. Mas morra lavado pelo sangue de Jesus. E aí essas falas de falar meu Deus por qualquer besteira, irmãos, perde a essência de quem Deus é para nós. Meu Senhor e meu Deus. Eu tenho Deus. Jó chegou uma certa vez e ele disse assim: eu sei, no meio do caos que ele estava, que perdeu 10 filhos, que perdeu todos os bens, que perdeu a saúde, que, ó, irmão, vocês não têm ideia do que é estar no estado de Jó. Ninguém nunca passou uma luta igual àquela. E quando se trata da saúde, é uma das áreas que mais abala o ser humano. Até Satanás sabe disso. Tanto é que ele disse para Deus: toque lá na saúde dele, na carne dele, para ver se ele não blasfema de ti. Toca lá. Aí o Senhor disse: não, eu conheço as intenções do coração de Jó. Pode ir lá e tocar você. Mas na alma dele você não toca, porque a alma dele é comprada para mim, tem dono. É essa situação de deteriorar o corpo. Sabe quando o caos toma conta da vida do ser humano? Eu até me perdi aqui naquilo que eu queria falar, irmãos. Pelo amor de Deus, estou igual o pastor assim. Aconteceu, o que eu estava falando mesmo? Confessar, independente de qualquer coisa que aconteça, o meu Redentor, Ele vive. Eu tenho. Eu não tenho mais dinheiro, eu não tenho mais saúde, eu não tenho mais filho. Não importa as circunstâncias, te adorarei. Somente a ti, Senhor. Mesmo no meio daquela situação, ele disse: o meu Redentor, Remidor, Libertador, Salvador, Edificador, meu sumo sacerdote, ele está vivo. E ele vai se levantar na terra. Aleluia. Está vendo essa terra aqui? Ele vai se levantar nessa terra. Ele vai se levantar nessa terra da tua vida aí. Não importa as circunstâncias, creia. Tenha Deus, tenha Deus como Senhor da tua vida. Tenha Deus como teu pastor. Tenha Deus como seu médico por excelência. Tenha Deus como teu remidor, como teu grande sumo sacerdote que intercede diante do Pai. Aleluia. Eu sei que Ele vive. Essa confissão. Qualquer que me confessar diante dos homens que você é a propriedade particular de Deus,
ele disse: eu também vou confessar diante do meu Pai que está nos céus. Eu vou criar uma cena aqui, pode ser que não esteja isso lá no céu, tá bom? Mas imagina um grande rebanho lá, um monte de gente e tal, e naquele dia o Senhor vai apartar, a Bíblia chega a dizer isso em Mateus capítulo 25, vai apartar uns para a direita, outros para a esquerda. Então, vamos criar um cenário aqui, sem alterar texto, é uma coisa minha. Vamos imaginar que ele está lá, separando uns para a direita, outros para a esquerda. Vai ter muito tempo, vai ter muitos anos, a gente não fica contando o tempo lá mesmo, né? Aí ele vai estar separando ali, e ele dá uma olhada e ele vê a Emanuele. Peguei você aqui, Emanuele. Não deu nem tempo de você piscar. O pai diz assim: vou separar a Emanuele. Aí o Senhor Jesus disse: pai, aquela ali é minha. Aí, você fica para o lado direito. Hã? Isso é fofinho de Ogum. Vai dar processo isso. Isso é fofinho de Ogum. O senhor, não, isso aí não é meu, não. O Zé do Garfo grita do outro lado assim: é comigo o negócio. Para o outro lado. Pensa em teu nome agora. O Senhor Jesus olhando e dizendo assim: aquele lá é meu. Aquele lá me confessou diante dos homens, das circunstâncias, diante da dificuldade, muitas vezes chorando, muitas vezes escorregando, caindo, se levantando, se lavando no meu sangue, pedindo perdão, se arrependendo, errando de novo, mas não largou de mim, não desistiu até o final. Para a direita, você. Hã? E o outro? Para aquele lá. O Senhor disse: não, isso aqui eu não conheço. Ah, Senhor, eu até falei no teu nome, não sei o que lá. O Senhor, não conheço você. Você não tem intimidade comigo. Você falou no meu nome. Irmãos, nem todo mundo que fala no nome de Deus tem vínculo com Deus, tem comunhão com Deus. Não é assim que funciona. Então examine você a tua própria vida. Como que está o teu relacionamento com Deus, o Pai, o teu Senhor? Pensa nisso. Esse grande sumo sacerdote que nós confessamos aqui, tem um versículo seguinte, o versículo de número 33. Mas, olha a condição: qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está no céu. Negação. Retrocedeu na fé. Estava firme, mas agora não está mais firme e desistiu. Se apostatou da fé. Já não crê mais. Negou. E negou e persistiu em negar. E morreu negando. Tem uma irmã que já congregou aqui há muitos anos, que o pai dela, enquanto a mãe era firme em Cristo, o pai resistiu. E foi, sempre pregaram, e resistiu, e resistiu, e resistiu, e resistiu. Irmãos, nos últimos instantes daquele homem em cima de uma maca, dentro de casa, entre a vida e a morte, os últimos suspiros. Notaram que ele estava no último estágio para a morte. E aí foi um irmão lá fazer uma visita, e a família reunida, e ele já nas ânsias da morte, entraram com a Bíblia lá, o irmão, a família falou: olha, não sei se você vai conseguir. E o irmão foi lá falando de Jesus, irmão, ele rejeitou com todas as palavras mais feias possível. Expulsou o irmão do quarto, e aí o que aconteceu? O irmão deixou a Bíblia aberta e saiu, e quando saiu, a família já sabia que aquilo ia acontecer mesmo. Demorou alguns instantes, o pessoal acalmando o pregador, porque a função dele era tentar agregar aquela pessoa. Aí sabe o que acontece? Escutaram um barulho lá dentro, ele cheio de aparelhos e tal, escutaram um barulho lá dentro. Quando corre, ele tinha caído de cima da maca, e o rosto dele estava dentro da Bíblia, e ele estava morto. A pergunta é:
Será que se deu tempo de se arrepender? Ou morreu resistindo até o último instante e teve que cair de cara em cima da palavra de Deus? Aqui no texto onde nós estamos lendo, no versículo de número 13, diz assim: daquele com quem temos de tratar. Eu e você temos de tratar. Então, se aproxime dele. Olha os benefícios. Versículo de número 15. Retenhamos firme essa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas, ao plural, nossas fraquezas. Você tem fraqueza? Eu vou levantar a mão primeiro que vocês. Eu tenho um monte. Nós não estamos diante de um Deus que não pode entender as nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele entende a nossa fraqueza. Põe aqui, por favor, Jonathan, Salmo 103. Salmo 103. Um Deus extremamente misericordioso. Versículo de número 3. Esse Deus que nós estamos falando, Ele é o que perdoa quase todas. É isso que está na tua Bíblia? É o Deus que perdoa todas as tuas e minhas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. E pode não ser enfermidade somente física, porque nós pensamos somente em enfermidade física, mas existe enfermidade na alma, espiritual. Continua, por favor. Que redime a tua vida da perdição. Estava perdido como alguns aqui e o Senhor resgatou. Que te coroa de benignidade e de misericórdia. Versículo 5. Que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. É esse Deus. E esse Deus continua lá no versículo de número 8. Ele diz assim: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Que é misericórdia, irmão? Misericórdia é Deus se condói com as nossas limitações. Versículo de número 14. Pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Somos meros mortais, habitando numa carne fraca. Então, voltamos lá para Hebreus, onde esse grande sumo sacerdote que a Bíblia está falando, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer da nossa fraqueza, porém, um que como nós, ele viveu em carne e osso como nós. Um que como nós, em tudo, foi tentado, mas sem pecado. Quando fala tudo, ter cuidado aqui para a gente não ficar pensando assim, puxa vida, naquela época não tinha celular. Mas os pensamentos e atitude era a mesma coisa de hoje. Em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. E como ele é onisciente, ele conhece a presciência de Deus, conhece a sua limitação. Ele sabe onde que habita a tua fraqueza. Ele sabe onde que é o teu ponto fraco, mais do que você mesmo. Às vezes você pensa que teu ponto fraco é aquele e é outro. E ele conhece isso. Por isso ele está dizendo que quando você se aproxima dele, aproxime-se com convicção, retendo firme essa confissão de fé. Versículo de número 16. Cheguemos, pois, com
confiança nesse Deus. Com confiança de que esse Deus, Ele conhece as minhas fraquezas. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça. E como é que a gente chega? A gente chega do jeito que a gente está. Não existe aqui, eu vou fazer uma oração agora, aí agora eu vou tremer a voz para vocês verem que eu agora estou mais espiritual. Agora há pouco eu estava orando aqui embaixo, e eu estava intercedendo com o pessoal aqui, aí o pessoal, vamos orar aqui pelos missionários, aí o Senhor abençoa o missionário, sim, ó Deus abençoa os missionários e tal. Aí agora eu vim aqui para cima, agora eu tenho que mostrar para vocês como que é que ora. Oh Deus, parece que me deram um choque assim, e aí dá aquela tremedeira, aquele chilique e tal. E por que não foi a mesma coisa ali? Irmão, não vai fazer diferença, seja você verdadeiro com Deus, fala a verdade do teu coração. Seja por você ou intercedendo por outros. Sabe, está chateado com alguém? Estou chateado com o Zé das Couves, Senhor. E eu não quero que esse negócio fique aqui dentro de mim. Isso aqui não tem que ter lugar dentro de mim. Me ajude. Senhor, salva a minha família. Salva os meus parentes. Salva aquele que tem um coração endurecido. Convença ele, porque eu não posso convencer. A gente não consegue convencer nem a nós mesmos, irmão. Como é que vai convencer o outro? Então vamos orar para aquele que é poderoso para fazer tudo. Muito mais do que nós pensamos ou falamos. Deus coloca pessoas certas nas horas certas, no tempo oportuno. E o texto diz assim: chegamos ao trono da graça com confiança, com ousadia, para que possamos alcançar duas graças, duas bênçãos da parte de Deus: misericórdia e achar graça. Deus se condói. Segundo, aí ele entra com graça, que o que é graça? É um favor que eu não mereço. É um poder de Deus em nós para suportar aquilo que nós estamos passando no momento. Não é passando lá no futuro, é o que você está passando no momento. O futuro é outra coisa. Mas aquilo que você está passando no momento, você sentiu uma graça de Deus para suportar aquelas aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Primeira carta aos Coríntios, aí a gente vai para a reta final aqui. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 13. Hoje, por exemplo, eu estou aqui sob graça. Quarta-feira eu estava sentindo muito desconforto, muita dor, uns negócios muito estranhos, muito estranho. Nós fomos para Piraquara e eu estou lá e tal, e eu vi que eu conheço meu corpo, eu conheço meu corpo. E não estava bem. E fui no médico e tal, e não estava bem, e eu pensando comigo, tem alguma coisa errada que não está certa. Aí quando eu fui no médico do convênio, o médico disse, não, vai fazer um teste do Covid. Aí eu fui fazer o teste do Covid no postinho aqui em Pinhais. Aí chego lá, mediram a saturação começou a baixar. Foi baixando. Aí eu senti que o negócio estava feio. Eu vi a expressão no rosto de quem estava ali. E eu fiquei pensando, meu Deus, estou vendo que eles estão inquietos. Por quê? Porque a saturação vai baixando. E eu fiz o teste, aí daí a pouco o teste deu negativo, e aí começaram a aplicar medicação. Entre eles, o que eu já esperava. Estava orando a Deus, corticoide. Eu lembro que 4 vezes eu fui socorrido assim, uma dessas, a Vanessa e o Eliseu me levou. Fui parar exatamente naquela injeção na veia lá, e aí quando terminaram de fazer todo o procedimento, o diagnóstico veio. O que é? Falou, o senhor está com pneumonia.
Oxente, não é pela graça, meu irmão. Se não fosse, já tinha morrido. Aqui está pela graça. Você está entendendo? É pela graça que tu está vivo. Oxe, você não quer dar glória a Deus por causa disso, não, é? Quantos livramentos você já tem que você não sabe? Quantas pessoas sentiram uma tontura e caiu, estava morto já? Quantas pessoas foram dormir e acordaram de manhã e estava morto? Hã? Quantas pessoas sentiram uma dor no peito, infartou e morreu? E quantas dor no peito tu já sentiu e está vivo aí? Quantas pessoas sentiu aquele aceleramento do coração aí, que só sabe quem passa, e sentiu aquele negócio e foi parar no hospital, chega lá, deu um infarto, morreu, e tu sentiu um monte de aceleração e está vivo aí? Quantos de vocês tiveram Covid aqui e estão vivos? Isso se chama graça, rapaz. Aleluia! É graça. Versículo de número 3. Não veio sobre vós, vocês, nós, senão é tentação, senão humana. Mas Deus é fiel. O fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. E isso se chama graça. Quando você já não está aguentando mais, Deus sabe quando você não aguenta mais. Acredite nisso. Então hoje é exatamente o momento, e amanhã também, você cria o seu momento para você entrar no trono da graça de Deus, para receber dele essas duas bênçãos: misericórdia, Deus se condói, se compadece e conhece as tuas fraquezas, aleluia, e ele sabe que a tentação sobre você, ela é humana, e se for espiritual, ele tem domínio sobre céu e terra. Alavar, guiacer, que monderemicaia, nubria, xarabacai. Eri, alá, xabá. Se for espiritual, ele ordena. Se for físico também. Simples assim. Esse é o grande sumo sacerdote. Então, cheguemos diante dele com confiança. Confiança em quê? Na oração forte? Não. Confiança em Deus. Às vezes alguém diz assim: eu confio muito na oração do irmão. Eu fico grato, me sinto honrado. Mas confie no Deus que ouve a minha oração. Porque é o mesmo Deus que ouve você. Achegue-se com confiança ao trono da graça. Em pé, sentado, deitado, agachado, dirigindo um veículo, seja lá onde você estiver, no avião, no jumento, montado num besouro, numa prancha de surf, de skate, montado num tubarão, você que sabe onde você está, ali tenha um diálogo com Deus, se aproxime dele, e fale a verdade do teu coração, se rasgue diante dele. E o Senhor diz que dará graça, força no momento oportuno. Quando vier, quando a situação, a circunstância vier, ali está também a graça de Deus te sustentando. E ele, tendo como base esse texto para a gente terminar: não veio sobre vocês tentação senão humana. Mas fiel é Deus, que vocês creem e eu creio e nós cremos, e Ele está aqui no nosso meio, que não vai deixar vocês passar acima do que vocês podem. Tem uma porta de escape no meio da tua situação que você está. Amém? Tem uma porta de escape para a vida daquele que você ora lá. Tem uma porta de escape. Às vezes nos últimos instantes que você não espera, Deus cria uma situação lá na vida do teu parente, na vida do teu colega de trabalho, na vida, irmão, talvez você está lá naquele lugar, especificamente para falar para uma pessoa, e no momento oportuno a Bíblia diz que um semeia, outro rega, e Deus dá o crescimento. O negócio não é comigo, é com Deus, mas a minha parte eu tenho que fazer. Achegue-se ao trono da graça. Hoje, se coloca de pé, por favor, vamos orar a Deus.